Fala, galera do Meteoro Brasil, começando mais um Meteoro Repórter. Hoje, gente, a gente continua cobrindo o caso do professor Hamilton Assis, que teve um processo de cassação arquivado em Salvador. A gente vai voltar a entrevistá-lo. Primeira entrevista vocês gostaram de ver, teve 44 mil visualizações e a gente vai seguir cobrindo essa questão assustadora na Bahia. Vamos de vinheta. Só para contextualizar o caso, gente, tem uma nota do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, sobre o arquivamento do processo do professor Hamilton. Eu vou ler para vocês a nota e já vou chamar ele para a nossa entrevista. Processo de cassação contra o professor Hamilton Assis, do PSOL da Bahia, é arquivado em Salvador. O Conselho de Ética da Câmara Municipal de Salvador arquivou o processo que pedia a cassação do mandato do professor Hamilton Assis, do PSOL da Bahia. A representação alegava quebra de decoro parlamentar após o vereador ter permanecido ao lado de manifestantes durante os atos de defesa dos servidores públicos em maio deste ano. O parlamentar comemora o encerramento do processo e reafirma o seu compromisso com as lutas populares e com a defesa dos trabalhadores. Desde o início sabíamos que se tratava de uma tentativa de intimidação política, um ataque contra o nosso mandato popular e combativo. O arquivamento confirma que agimos dentro da lei e com coerência ética, reafirma o meu compromisso em defesa da educação, dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e da população mais vulnerável, que está à mercê das políticas públicas ineficazes para combater a desigualdade social. O vereador lembrou que sua atuação sempre esteve pautada pela legalidade e coerência ética. É uma decisão que reafirma o que sempre guiou a nossa caminhada, compromisso com o povo, com a verdade e com a justiça social. Eu quero agradecer a todas as pessoas, movimentos e comunidades que caminharam conosco, que acreditaram, defenderam e fortaleceram essa luta. Cada gesto de apoio foi combustível para seguir com a cabeça erguida, disse ele. Durante o processo, o vereador recebeu apoio de movimentos sociais, trabalhadores e parlamentares de todo o país. A democracia sai fortalecida, seguiremos firmes ao lado do povo de Salvador, enfrentando as injustiças e denunciando as irregularidades da prefeitura. O nosso compromisso é com a democracia e com as lutas populares. Uma grande vitória. O professor Hamilton também é muito amigo de um outro parlamentar do PSOL que eu gosto muito, que é o deputado Glauber Braga. E eu quero chamar o Hamilton para falar aqui. Professor Hamilton, qual é o tamanho da vitória em cima desse arquivamento? Seja muito bem-vindo ao Meteoro, professor. Olá, boa noite a todos os ouvintes aí e telespectador aí do Meteoro. Agradeço muito, né, essa oportunidade para falar sobre o nosso caso, né, aqui da Bahia e dizer que nós estamos muito felizes, né? Primeiro porque é assim, claro que nós tínhamos certeza, né, assim, do que nós tínhamos feito, de qual tinha sido a nossa participação dentro do episódio que estávamos sendo acusados, né, por falta de decoro parlamentar, justamente por conta de uma ocupação que houve na Câmara de Vereadores de Salvador no dia 22, né, de abril, exatamente por conta de um processo da votação de um projeto que ia discutir o reajuste salarial dos professores, né, e que acabou atingindo o plano de carreira desses servidores, e esses servidores queriam ter acesso, né, à dependência da Câmara, do auditório onde estava acontecendo a votação, e foram impedidos, e ao forçar essa entrada, acabou ocasionando conflitos, né, e tudo mais. É bem sabido, né? Quem assistiu a entrevista passada, eu não estava no local, até porque nesse dia eu estava defendendo o meu mestrado, enfim. Mas, ainda assim, eu fui arrolado, né, como não solidário aos vereadores, né, aos meus colegas vereadores, e ter me colocado, né, em solidariedade, né, aos manifestantes e aos trabalhadores em greve. Ou seja, eu sou professor, sou servidor público, eu estava cumprindo exatamente, né, um papel que eu sempre fiz, cumprindo o papel que eu sempre fiz, que foi estar ao lado dos meus colegas, né, de ofício, e que há anos vem lutando para conquistar o piso salarial nacional dos professores, e que viu naquela oportunidade, né, essa possibilidade, então, e que foi frustrada, né, porque a prefeitura, evidentemente, né, enganou os trabalhadores, frustrou a negociação e resolveu, de certa forma, propor um projeto, né, que naquele momento, né, incorporava
né, benefícios já colocados na carreira para justificar o pagamento do piso, né, provocando um estelionato, na minha avaliação, político, né, administrativo no plano de carreira dos professores, que acabou não tendo outra alternativa a não ser dar continuidade à greve, certo? Que só foi findar 74 dias depois, ou seja, para vocês terem a dimensão do significado desse enfrentamento, né? A prefeitura tentando acabar com a greve a qualquer custo, perdeu a narrativa do debate nas redes sociais. Além de tudo, a administração estava envolta em um processo de investigação que denunciava, né, o desvio de mais de 76 milhões de reais da pasta da educação, e que os professores tomaram conhecimento porque essa investigação era pública, estava sendo feita pela Polícia Federal, certo? Numa operação chamada Overclean, que descobriu, né, uma articulação de financiamento, desvio de recursos públicos através de emendas PIX e do orçamento público de vários municípios aqui da Bahia, articulada com União Brasil, certo? Ou seja, o prefeito é do União Brasil, e a gente passou a denunciar isso veementemente, pedindo a CPI, inclusive, durante todo o processo da greve, porque um dos discursos comuns do prefeito era dizer que não tinha dinheiro, que a prefeitura não tinha dinheiro. Ou seja, dinheiro tinha, o problema é qual era as prioridades. A prioridade era para investir em obra, para atender os interesses do grande empresariado, principalmente da especulação imobiliária da nossa cidade e do transporte coletivo, e mais para o desvio, provavelmente, para pagar dívida de campanha, numa articulação aí que Deus sabe como, né? Só a Polícia Federal para nos dar dados mais sensíveis sobre esse processo. Mas, enfim, de qualquer sorte, a gente compreendeu esse processo como um processo de perseguição política, né, numa tentativa de tentar calar, né, a nossa voz, intimidar, domesticar, submeter, é claro, porque isso, né, foi pautada dentro de um debate que diz respeito à questão do comportamento e da ética, né, do uso do mandato, né, no espaço da Câmara, o que diz que esses rituais, inclusive, que lá estão colocados, eles são, inclusive, para submeter a classe trabalhadora, para diminuir o seu ímpeto de combatividade, e, consequentemente, né, tentar criar um outro universo mais corporativo, mais típico, né, dessas relações institucionais que a gente conhece, né, que acaba, de certa forma, mascarando muito a realidade, e enquanto que é votado projetos que destroem direitos e encobrem mazelas dos governos, dos gestores, né, e a gente acaba, em alguns momentos, imobilizados ou sem dificuldade de fazer grandes enfrentamentos. Mas, infelizmente, não deu certo para esse gestor, né, que é o senhor Bruno Reis, que é aliado do senhor ACM Neto, que é um dos diretores e presidentes do DEM, certo? E que vem comandando, né, a Prefeitura de Salvador há pelo menos 13 anos, né? E os professores, né, desmascarou esse senhor, que saiu das redes, saiu das eleições de 2024 se achando absoluto, porque por ter tido mais de 80% dos votos, e enfrentou de cara essa greve que, de fato, acabou dialogando com a população e fazendo cair sua máscara para mostrar de que ele não era esse senhor bonzinho como ele apareceu nas eleições. E aí alguém tinha que pagar o pato. E eles escolheram exatamente, mas escolheram o pato errado, até porque a gente tem uma história de luta nessa cidade, tem uma trajetória de combatividade, de respeito à ordem democrática, sobretudo, né? Mas sem vacilar, sem se render e sem conciliar ou entregar direitos históricos dos trabalhadores. Hamilton, a sua perseguição me lembra muito a perseguição que o Glauber Braga está sofrendo agora do MBL e desses grupos bolsonaristas de extrema-direita. Você acha que você vê paralelos entre a perseguição que você enfrentou e o fato do Glauber também não ter sido caçado até agora, ao mostrar todas essas ilegalidades, desvios? Perfeito, eu não tenho nem dúvida sobre isso. Da mesma forma, o mesmo processo vem acontecendo com o Renato Freitas, lá em Florianópolis, certo? Uma vergonha que pode ser estabelecida como um caso de racismo, e com vários outros militantes, né, parlamentares do PSOL no Rio de Janeiro, em São Paulo, tá? Isso é fato. O de Glauber, que foi um dos que ganhou
notoriedade, e a gente assim pôde dizer, porque, na verdade, né, essa perseguição e esse modelo, né, de tentar calar, né, as representações dos movimentos populares, criminalizar os movimentos sociais, ele não é novo, ele é histórico e ele se aprofunda, né, com a força que a extrema-direita ganhou no presente. E, para mim, a expressão mais, vamos dizer assim, mais dura, mais perversa, foi exatamente a eliminação de Marielle Franco. Eu acho que ali estava o ovo da serpente, certo? Que, de certa forma, causou uma comoção nacional geral, porque uma mobilização, inclusive, internacional em torno, né, da busca pelos culpados, mandantes, inclusive, né, pelos assassinos e mandantes desse processo, que só agora nós tivemos um desfecho mais recente, mas é esse o comportamento da burguesia. Quando ela não lhe copta, ou seja, lhe ganha ou lhe compra para os seus projetos, ela tenta lhe neutralizar ou intimidar para te calar ou lhe eliminar fisicamente, certo? Então, eles começaram eliminando fisicamente uma militante histórica, uma referência muito importante da luta das mulheres e dos trabalhadores do morro e da favela do Rio de Janeiro, certo? E se tornou um símbolo nacional. Aí, em função, eu acho, para mim, desse processo que acabou ganhando a mobilização nacional, internacional, eles mudaram de tática. E a tática é usar de artifícios exatamente institucionais, envolvendo processos de supostos de falta de decoro parlamentar, etc., de quebra de decoro, né, para aí começar a criar barreiras, dificuldades, limitações, né, para manter o tempo todo, né, uma adaga sobre o nosso pescoço, né, sobre a nossa cabeça, para nos dificultar a nossa movimentação, ou pelo menos, né, desviar o nosso foco de atenção nos enfrentamentos que nós fazemos nesses espaços, principalmente porque ele é duro, né? Então essa é a realidade que eu também acredito que possa ter acontecido. É uma tática que eu considero, né, que está articulada, né, nacionalmente, né, e vem de setores exatamente da extrema-direita, né, e isso reforça a ideia de que essa não é um caso isolado, não é um problema, entendeu, localizado ou de vamos dizer assim, apenas de uma fragilidade ou de uma particularidade de um determinado setor ou regional, entendeu? Para mim, isso se dá numa articulação nacional, né, e se dá de norte a sul. No norte do país tem uma outra vereadora, se eu não me engano, no Rio Grande do Norte, do PT, que também está sofrendo, e do pessoal que está sofrendo a mesma tipo de perseguição, né, e a gente segue na luta, até mesmo porque a gente sabe que esses processos não vão cessar, porque o que está colocado no horizonte das nossas lutas é enfrentamentos, porque todos os projetos que estão aí colocados, eles vão de encontro diretamente a interesses gerais dos trabalhadores. A gente já adivinha, né, já divisa um que vai estar acontecendo, que é a reforma administrativa, que foi colocada no Congresso. Os servidores estão se mobilizando para esse enfrentamento, tanto na esfera federal, como na esfera estadual, como nas esferas municipais, e certamente a gente vai ter mais luta e não tem como, né, não se posicionar diante disso, ser duro nesses enfrentamentos, colocando as alternativas e se colocando lá dos trabalhadores. Certamente, né, a gente pode continuar, essas ameaças poderão continuar ocorrendo, porque contra a retirada de direito a gente não pode dar nenhum passo atrás. Portanto, essa é um pouco a compreensão que nós temos desse processo e do que nos espera daqui para frente. Ou seja, nós não fomos lá para passear, certo? Mas também, né, estamos, assim, muito nos preparando para esses enfrentamentos, porque sabemos que essas ameaças, elas continuarão, mesmo que elas não tenham o seu resultado final, ou seja, que elas não sejam levadas até o extremo, ou seja, de assegurar uma cassação, certo? Mas elas continuarão. E o Glauber só se manteve na nossa avaliação até agora porque o contexto mudou, certo? Ou seja, os enfrentamentos feitos mais recentemente, com a retomada das iniciativas dos trabalhadores na luta, né, pela democratização, pela cassação, né, dos golpistas, pelo fim da escala 6x1, certo? E pela taxação das grandes fortunas e também contra a PEC da bandidagem, mostrou claro de que lado a população está e do que lado ela vai se posicionar quando esse enfrentamento estiver colocado, e isso foi muito importante para sinalizar para o Centrão, para sinalizar para esse setor da extrema-direita de que eles não estão surfando assim bem na onda e que a gente pode, de certa forma,
né, ter apoio popular para fazer esses enfrentamentos que são necessários, né? Não só jurídicos, porque a gente vai se pautar também pela legalidade e pela ilegalidade desses atos, mas, sobretudo, né, por mobilizações populares, né? E, nesse sentido, eu gostaria de agradecer a solidariedade, né, de todos os companheiros que incorporaram essas lutas, dos sites de notícias nacional que nos deram bastante visibilidade, transformou o nosso caso numa questão nacional e também internacional. Isso foi muito bom, porque, de certa forma, esses sujeitos que estavam mobilizados em torno desse processo, eles tiveram que se desarmar, repensar suas trajetórias, e por isso que eu acho que esse o arquivamento acabou sendo impactado, né, por essa mobilização que nós fizemos, que incluiu não só os setores de esquerda, mas setores liberais, democráticos, né, que estão aqui e que defendem a democracia como um princípio inegociável, e principalmente a participação dos setores populares nesses espaços institucionais tão negados historicamente. Sim, e no momento, né, Hamilton, você estava me falando a respeito dos escândalos da Bahia. Se você não nacionaliza essa discussão, se você mantém no foco regional, os poderes locais vão sufocar o seu mandato, né? Você não vai ter voz. Exatamente. Uhum. Exatamente, essa é a nossa compreensão, entendeu? Até porque a gente precisa começar a fazer nexo com o debate nacional, certo? Não só porque ele nos permite, né, acumular força no sentido de assegurar uma blindagem para a defesa dos nossos mandatos, mas, sobretudo, porque a gente passa a mostrar à população, à classe trabalhadora, né, as relações, né, do que ocorre nos espaços regionais, nos espaços locais, com o que vem acontecendo nacionalmente. Por exemplo, a vinda do Glauber aqui para a Bahia, por exemplo, numa visita que ele fez aqui, inclusive no ato que nós realizamos, diga-se de passagem, um dos primeiros comitês de defesa do mandato de Glauber, que foi articulado nacionalmente, foi aqui na Bahia, e nós fizemos aqui numa estação de transbordo, uma das maiores estações de transbordo aqui da nossa cidade, né, um ato que contou com a participação expressiva, a representação de militantes de movimentos sociais em defesa do mandato de Glauber, né, que era um mandato no Rio de Janeiro, mas um mandato do PSOL. Isso mostrou, de uma certa forma, uma credibilidade, um respeito, né, da população pelo mandato do companheiro Glauber e também pelo trabalho que o PSOL vem acumulando e vem fazendo nesses últimos tempos. Uhum. Hamilton, você prevê esse movimento que aconteceu em cima de você, de fazer ataques racistas? Você citou muito bem a questão do mandato do Renato Freitas. O campo progressista precisa ficar atento e precisa levar mais a pauta antirracista entre as suas principais discussões. Eu digo isso porque, se a gente quer pensar em mudar os mandatos do Senado Federal e da Câmara Federal, para tirar, por exemplo, nomes do Centrão, a gente não tem que focar mais nessas pautas que muitas pessoas dizem que são pautas identitárias, o que eu discordo frontalmente? Então, essa é uma grande polêmica. Eu, particularmente, faço parte do movimento negro aqui da Bahia, faço parte, inclusive, de uma articulação nacional do movimento negro chamado Mocambo BR, que é uma articulação do movimento negro antirracista, certo? Que se propõe na construção desse debate e que tem refletido muito sobre as características, vamos dizer assim, da exploração do capital, né, no território brasileiro, particularmente, e que tem uma relação intrínseca, né, com a questão das opressões de gênero e raça, porque quando você vai ver o processo de hierarquização da nossa sociedade e como os lugares dos sujeitos são definidos, a gente sabe que a questão de raça e gênero está nesse lugar, define o lugar dessas pessoas. E não é à toa que a maioria dos negros e mulheres, principalmente mulheres negras, estão nos estratos mais inferiores da nossa sociedade, vivendo situações de precarização justamente nas periferias das grandes cidades, nos grandes centros, né? E como já diria Florestan Fernandes, não vai haver revolução nesse país sem o protagonismo da classe trabalhadora negra. Então, nós temos
um enfrentamento de classe, de certa forma, que diz respeito, né, a tentar mudar o regime político, ou seja, não tem como a gente sobreviver numa sociedade como esse modelo de desenvolvimento que está colocado. Nós precisamos enfrentar as principais mazelas do capital, né, e apontar para um outro modelo de desenvolvimento, e outro modelo de sociedade, um outro modelo civilizatório para o nosso povo. Não dá para admitir barbárie como que aconteceu no Rio de Janeiro agora, com essa chacina liderada pelo Estado, certo? Com o terror do Estado sobre as comunidades periféricas, principalmente no Rio de Janeiro. A Bahia não fica atrás, Salvador e a Bahia, né, está liderando, né, a letalidade da violência letal da polícia sobre as comunidades periféricas. Então, ontem mesmo acabei de participar de um ato aqui em memória, né, por justiça, né, de um menino de 14 anos que foi assassinado exatamente a partir de uma ação policial que ocorreu. A gente está gravando essa entrevista, né, no meio de uma chacina que aconteceu agora no Rio de Janeiro. 130 mortos, com a extrema-direita comemorando isso. Perfeito. E eu acho que essas questões raciais têm que estar no centro do debate, né, vereador? Com certeza, porque a maioria daqueles corpos que tombaram, que foram assassinados, são corpos negros que residem nesses espaços considerados subhumanos, enquanto que um branco, né, da elite dominante, herdeiro colonial, né, divulgador das teses que reproduz o racismo estrutural, né, celebra uma faxina étnica, né, feita a partir de uma intervenção do Estado sobre os territórios negros, né, para atingir exatamente a população negra, né? Isso deveria ser considerado racista, essa intervenção, essa fala, essa comemoração desse senhor, né, que é inominável, né, que é inominável e abominável também. Portanto, o problema do nosso país tem uma questão racial aí séria e grave nesse que a gente precisa fazer enfrentamento. Eu acho que a mobilização das comunidades negras, o empoderamento desses setores é fundamental para a gente definir esses enfrentamentos. Como eu já disse, uma transformação radical do nosso país não vai ser feito por uma minoria de iluminados, ou seja ele qual for, muito bem intencionado. Eu acho que é com participação popular, é um movimento de massas, e nesse sentido eu acho que nós, negros, e mulheres negras e todos aqueles explorados do capital é que temos melhor qualificação para fazer esse enfrentamento, porque nós sabemos de onde veio esse legado histórico de exploração e quanto é importante superá-lo para impor uma ordem superior, mais democrática, feita pela maioria, com respeito e dignidade a todos os povos. Então, não tenho dúvida sobre isso. Então, nesse sentido, né, eu considero que tem uma questão de classe, que é estrutural desse processo, mas também considero que a dominação, né, que o capital impõe no nosso país, ele tem um recorte profundo nas relações, na questão racial e de gênero, certo? E, sobretudo, a questão racial. Então, nesse sentido, né, é importante organizar a população negra, os trabalhadores negros, para compreender a dimensão desse entrelaçamento, né, dessa mobilização, para a gente entender que não adianta também só adquirir a representação política, porque nem todos os negros me representam, certo? Eu gosto muito de uma frase, e a gente já viu que quantos de bolsonaristas negros se apresentaram, por exemplo. Para você ter uma ideia, o senhor que é o suposto cidadão, né, que não foi uma representação da Câmara que apresentou, não foi um representante da Câmara que apresentou a representação quanto ao nosso mandato, né? Foi um eleitor, cidadão, soteropolitano, e não por coincidência esse homem é negro, até a maioria da nossa população aqui é negra, mais de 80% da população, mas isso significa dizer que esse senhor, né, não tem nenhum respeito, né, pela nossa representação, principalmente pela lógica política que nós apresentamos, porque esse senhor, né, se vê como vamos dizer assim, como um domesticado do capital, e que, para ele, o nosso comportamento deveria ser de colaboração e não de enfrentamento. Então, nesse sentido, eu não posso dizer que todos os negros também me representam, mas eu tenho certeza que a maioria dos negros, né, merece que a gente construa uma sociedade mais justa, fraterna, igualitária, e que, sem sombra de dúvida, não vai acontecer se não houver a nossa participação. Ou seja, eu sou daqueles que nada sobre nós sem nós. Exatamente. Hamilton, quero te fazer uma pergunta mais pessoal, e aí principalmente envolvendo
o atual cenário. O desafio para 26 agora é a disputa no Senado Federal e os deputados federais, apesar que a Câmara, o cenário é mais complicado. Você pensa, eu não estou só falando de Brasília, você pensa em alçar a carreira de deputado estadual? Pensa em ir para Brasília? Como é que você vê o seu futuro político depois das suas lutas dentro da educação, ao lado dos trabalhadores e sobrevivendo a esse processo de cassação e perseguição? Então, é claro que a gente, né, tem um trabalho, nós somos eleitos aqui por Salvador, né, para cumprir essa tarefa de representar, né, os trabalhadores da educação, os servidores públicos nas comunidades periféricas, onde a gente tenha alguma incidência, né, a fazer uma luta, né, pelo direito à cidade, que é fundamental. Né, e isso inclui educação, saúde, né, inclui também uma mudança de perspectiva da forma de pensar, gestar a cidade, sobretudo. Mas a gente também se pensa como militante, a gente se coloca, né, exatamente, né, para cumprir as tarefas que nos são delegadas. Né? Então, a gente não tem dúvida sobre isso, até mesmo porque eu cheguei até aqui não por conta de um projeto pessoal, mas por conta de um projeto coletivo. A gente tem como prioridade hoje, aqui no nosso estado, a reeleição, né, do companheiro Wilton Coelho, porque é o nosso deputado estadual, um combatente histórico aqui das nossas lutas de resistência, conhecido como Wilton 50, né, que já foi o vereador da capital da resistência, que agora é o deputado da resistência na Alba, né, o único deputado que o pessoal tem na Assembleia Legislativa da Bahia hoje, né, que eu tenho muita honra de ocupar esse espaço na Câmara, que já foi, né, o espaço em que ele ocupou brilhantemente, que serviu de referência para a gente. Mas está se desenhando um processo que a gente compreende, né, como essa tarefa importante, política, que alguns companheiros, né, pretendem nos dar. Então, em função do Wilton, né, não se colocar na disposição para alçar esse voo, para ocupar esse espaço no âmbito, né, federal, a gente foi convidado a se colocar nesse lugar para disputar uma vaga para deputado federal nas próximas eleições, tentando assim assegurar uma vaga, né, para o Partido Socialismo e Liberdade aqui na Bahia, ou seja, eleger o primeiro deputado federal do PSOL na Bahia, que a gente ainda não conseguiu ainda fazer isso, depois de 20 anos, a gente ainda está engatinhando esse enfrentamento, e, ao mesmo tempo, aumentar a nossa bancada, né? Reeleger Hilton, tentar eleger pelo menos mais dois ou três deputados. Nós já temos hoje essa certeza de que pelo menos 2 deputados estaduais a gente pode garantir, e que o terceiro vai depender muito do desempenho da nossa chapa majoritária, que a gente vai apresentar como candidatura própria. Aqui nós vamos disputar, fazendo enfrentamento à candidatura do PT, que já governa por quase 20 anos, e também enfrentamento ao carlismo aqui, que se articula muito fortemente com setores da extrema-direita aqui, embora, né, setores da direita se articulem também na base do governo petista aqui. E esse enfrentamento nós vamos fazer porque nós temos, né, uma diferença muito grande com esses 2 projetos. É claro que nós já apoiamos no primeiro turno, no segundo turno, a candidatura do atual governador aqui da Bahia, né, na disputa contra o ACM Neto, contra a ACM Neto, mas o que nós compreendemos é que, naquele momento, apoiar a candidatura de Jerônimo foi fundamental, inclusive, para a gente derrotar a extrema-direita aqui no Estado e derrotar a extrema-direita também nacionalmente com a eleição, né, de Lula no terceiro mandato do companheiro, do quarto mandato, né? Quarto mandato? Não. Do terceiro mandato do companheiro Lula. Certo? Então, isso foi importante, derrotar o bolsonarismo, derrotar a extrema-direita, foi importante naquele momento. Mas, nesse momento, eu acho que tem um espaço, uma lacuna que eu acho que o PT não consegue preencher, dos setores que praticamente ficaram órfãos nesse processo e que estão acabando migrando, né, para a extrema-direita, porque acaba vendo esse setor como uma espécie de setores, né, antissistêmicos, ou vamos dizer assim, certo? E acaba confundindo o seu discurso, né, vamos dizer assim, com ações, que o seu discurso acaba sendo confundido como soluções fáceis, né, principalmente com a radicalização de perspectivas conservadoras, etc., que se encontra amparo, né, no seio da nossa classe trabalhadora, mas que só uma perspectiva progressista, de esquerda, com propostas claras,
identificando exatamente quem são os adversários, quem são os aliados, etc., e construindo de forma autônoma, independente, será capaz de apresentar um projeto que eu acho que talvez se possa realizar uma outra tarefa diferente, né, da que está sendo realizada no presente por esses governos, portanto, ou pelos seus opositores. Portanto, eu acho que apresentar uma candidatura do pessoal para o governo do Estado aqui ainda é uma alternativa que o pessoal não abre mão, porque assegura a nossa identidade e, sobretudo, né, demarca campo com as nossas posições políticas em relação aos dois setores que disputam e polarizam as eleições aqui no Estado. Vereador professor Hamilton, uma última pergunta. A família Bolsonaro incentivou nesses ataques de tarifaço do Trump e até a conversa do presidente Lula com o presidente americano, essa ofensiva do Trump supostamente para cima do crime organizado. Trump ataca embarcações na Venezuela, faz declarações absurdas contra o presidente da Colômbia. E aí eu quero te fazer uma pergunta mais geral, não pergunto só da situação brasileira. Você, como homem preto, parlamentar, preocupado com o genocídio que a polícia já faz aqui no Brasil, você não teme as periferias serem alvo de uma ofensiva imperialista externa? Ou que pelo menos eles incentivem os setores de extrema-direita aqui a fazerem isso? Olha, Pedro, eu particularmente acho que isso é possível, mas isso já acontece. grande parte da experiência... Não precisa o Trump mandar cartinha, né? Não precisa. Mandar, porque já acontece, entendeu? Primeiro, porque grande parte da experiência nosso modelo de segurança foi inspirado e produzido pela ditadura militar no Brasil, né? E, mais recentemente, ela se atualizou, né, a partir do envio de tropas brasileiras para controles populacionais no Haiti, por exemplo. Inclusive, né, foi um acordo com o imperialismo norte-americano, o Brasil cumprir essa tarefa e essa experiência servir de laboratório, inclusive, né, para moldar experiências, né, de ocupações em grandes centros urbanos. Então, de certa forma, né, o Brasil ele já tem uma política articulada com o imperialismo, entendeu? O nosso setor, os setores da extrema-direita, né, já tem demonstrado isso com muita clareza. Não é à toa que o Nicolas Ferreira comemora essas mortes lá no Rio de Janeiro, porque o modelo de intervenção de política pública que eles têm é da necropolítica, entendeu? É do extermínio, da gestão, né, da morte para os pobres, da gestão para os indesejáveis, entendeu? Então, ou para aqueles que os ameaçam. Então, essa é uma lógica, né, que a gente já viu, né, já há algum tempo vem analisando. Então, eu acho que esses elementos, né, da cultura da violência, né, e do controle das populações sobre os territórios já está presente no Brasil. Ela não se expressa de forma mais veemente porque a gente tem um processo de resistências fabulosos aqui e a luta em defesa da nossa democracia contra o golpe, né, foi uma demonstração disso. Ou seja, o recuo de Trump em relação a não ir nessa conversa do Eduardo Bolsonaro diz respeito exatamente a isso. Ou seja, ele vislumbrou uma capacidade, né, de ofensiva popular de contraofensiva popular a essa possibilidade de intervenção no nosso país, até porque ele ameaçou, inclusive sinalizou de que ele pode suspender as sanções tarifárias, etc., né, caso a gente cedesse, né, e anistia para os golpistas. Então, quer dizer, tem vários elementos aí que estão presentes nessa lógica política belicista do Trump. Agora, o Brasil é um país hoje que cada vez mais vem se consolidando na sua democracia. Eu acho que as últimas manifestações contra a PEC da bandidagem deu um sinal claro de que a luta em defesa da nossa democracia é uma coisa inegociável, isso que fez o Centrão renunciar, sobretudo, mas esses elementos que podem se constituir ameaça, por exemplo, já estão presentes no nosso território. A gente precisa, de certa forma, fazer a leitura correta, saber como os enfrentá-lo, advertir a nossa população, prepará-la para esses enfrentamentos e, sobretudo, defender a nossa democracia, né, contra as possibilidades de ofensiva do imperialismo. Contra
ao que Trump vem fazendo e vem ameaçando, porque esses países, embora estejam vivendo regimes que podemos chamar ainda de democráticos, etc., embora com as suas limitações e diferentes avaliações, né, que a gente observa, né, dos diversos analistas, mas a gente defende uma coisa que é fundamental, que é a soberania e a autodeterminação dos povos. Então, acho que os povos é que precisam definir quem é que deve estar no comando dos seus territórios, da sua nação, etc., e definir claramente qual é o seu destino e quais as escolhas e opções políticas e econômicas cada um realiza. Embora nós consideremos que, mesmo esses setores que têm feito um enfrentamento direto com o imperialismo desses países ameaçados, de que eles ainda não representam ainda, de fato, né, uma democracia substantiva, uma democracia popular, ou um governo, né, que, de fato, tente romper com a lógica neoliberal e tente instituir uma sociedade mais justa, mais igualitária. Mas, enfim, dizendo isso, eu quero dizer, sobretudo, de que a ameaça de Trump se dá exatamente por conta ainda de um equilíbrio tênue que esses países estão vivendo em função das crises políticas constantes a que eles estão submetidos, né? E também a ação, né, do narcotráfico nesses territórios. Então, é óbvio que o Trump se utiliza dessa narrativa, inclusive, de combate ao tráfico, mas, sobretudo, nós sabemos que ele está de olho na economia desses países, né, sobretudo na Venezuela, o petróleo, e, sobretudo, a Colômbia nesse aspecto diz respeito, né, ao controle de um território que pode ser fundamental para instalar interesses americanos nesses espaços. Maravilhoso, vereador. Professor Hamilton, teve alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de acrescentar, vereador? Eu estou com o tempo um pouco apertado aqui, mas vamos lá. Não, eu acho que a gente conversou bastante, eu acho que eu nem me dei a oportunidade, inclusive, de fazer boas perguntas. Imagina, não, para mim tá tudo... Sim. Mas eu estou muito satisfeito com a nossa conversa. A gente pode depois, em outro momento, recortar. Vamos manter esse contato, viu, vereador? Acho que é legal. Contamos a história da sua perseguição e agora do arquivamento, né? Com certeza. E quero dizer que a entrevista de vocês foi fundamental para abrir portas para a gente, para que outros meios de notícias, né, principalmente nacionais, pudessem, né, nos procurar para dar entrevistas tão importante e relatar sobre o nosso caso e também, né, abrir possibilidade de articulação, né, com outros setores e segmentos na nossa sociedade. Ou seja, né, eu agradeço muito, né, este trabalho de vocês. Quero dizer que o trabalho que vocês fazem é fundamental, sobretudo, para levar uma informação, de fato, né, de conteúdo, que de forma crítica, né, que faz uma leitura da realidade, né, que não aliena, né, a nossa população que vem sofrendo aí, né, muito, né, com a desinformação, principalmente que rola a mídia de um modo geral, né, principalmente nas mídias digitais, mas sobretudo na grande imprensa, né, principalmente na imprensa televisiva, né, que faz vista grossa, que conta as meias verdades e que reproduz sempre a lógica, né, do modelo dominante e que acaba perpetuando e reproduzindo toda essa desgraça que o nosso povo vivencia. É isso. Hamilton, obrigado pela sua participação, meu caro. Bom descanso, bom trabalho aí. Um abração, Zambarda, tá? E para toda a equipe do Meteoro, tá? E quero mandar um abraço também para minha amiga Daiane. Eu não sei se você sabe, Daiane também é nossa assessora de comunicação do nosso mandato, tem feito um trabalho maravilhoso, estou muito feliz. E faz um trabalho incrível aqui também. É uma amiga de várias lutas, entendeu? E que eu tive a felicidade, né, de poder contar com a sua colaboração aí com a construção do nosso mandato, tá bom? Abração, Daiane, tá? Um cheiro para toda a equipe do Meteoro também. Um abraço, Hamilton. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, querido. É isso, meus queridos e queridas. Meteoro Repórter aqui com essa história importantíssima do vereador Hamilton. Vamos para os créditos finais. Vida longa e próspera, gente. Até mais. Tchau, tchau.